Fala, meus devs, como é que vocês estão? Espero que muito bem. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Dynamics 365. E hoje a gente vai falar sobre plugins. Vamos continuar a nossa aula conforme prometido por mim. E a gente vai aprender a debugar um plugin que a gente fez na última aula. Então a gente vai entender o conceito de profile, a gente vai entender o conceito de como que debuga, para que serve e qual que é a melhor forma de fazer isso. Sem mais delongas, já vou compartilhar minha tela aqui. Bom, galera, aqui já está a nossa maravilhosa tela do Power Apps, né? E, e aqui está o nosso código de plugin que a gente fez lá na nossa última aula, certo? Galera, vamos entender uma coisa, tá? Vocês lembram no JavaScript que você vai lá, dá um F12, acha o arquivo e debuga ele para ver o que está acontecendo, como se fosse um teste de mesa, né? Como que a gente faz para fazer a mesma coisa com um plugin no Dynamics, tá? Existem alguns passos que a gente tem que fazer, mas o mais importante deles é um cara chamado Profiler, que a gente precisa criar, né? Deixa eu me conectar aqui primeiramente. Vou abrir o meu XRM Toolbox para a gente instalar, para a gente entrar lá no Plugin Registration, né? Que era a plataforma que registra os plugins. E vocês vão ver, galera, que tem algumas coisas que você pode fazer para, tipo, por exemplo, tem algum problema no meu plugin aqui, no meu, digamos que eu tenha essa tabela chamada matrícula num sistema real, né? E por algum motivo está me dando problema nesse plugin que eu tenho registrado aqui. Como que eu vou fazer para debugar, para entrar no código mesmo, para ver ele passo a passo rodando? Aqui está nosso, deixa eu ver se está bom aqui para vocês, cara. Olha, eu acho que vai estar bom, né? Deixa eu estender um pouco mais aqui. Aqui está o nosso plugin. Dentro desse plugin tem o nosso step, né? Que é a nossa trigger do nosso plugin. Só que tem um detalhe, galera, que aqui nessa ferramenta chamada Plugin Registration, dentro do XRM Toolbox, você não tem acesso a registrar um profile, tá? O profile nada mais é do que o registro, uma foto, um gatilho daquele momento que o plugin foi trigado, foi tipo disparado. Aquele plugin foi disparado, ele gerou um profile, tá? Um perfil daquela trigger, beleza? Então, como aqui não dá para fazer, eu vou abrir direto o plugin registration. Eu nem sei se eu tenho agora, mas eu vou baixar aqui com vocês, tá? Plugin registration tool, download. Vocês podem copiar isso aqui, cmd, acho que tem que ser PowerShell, né? Então vamos abrir o PowerShell aqui, executar como admin. Vou liberar a permissão aqui e tudo mais. Cara, deixa eu voltar à tela normal aqui, porque senão vai ficar uma bagunça. Ajustar a tela. Vou copiar esse cara aqui, vou colar. Deu erro. Não é conhecido como cmdget. Tá bom. Tem vários jeitos de fazer. Deixa eu ver aqui. Aqui, plugin registration. Ah, mas esse é do XRM Toolbox, cara. Poxa vida, hein?
Bom, não tá rodando, vamos tentar encontrar outro. Ó, aqui ele diz para abrir o PowerShell. Vamos colar aqui. Vamos ver se ele vai encontrar agora. Ok, plugin registrei. Ali. Tá aqui o cara. Ele é um executável, tá, galera? E a gente vai vir aqui, criar connection, display list. Aí eu vou conectar com o meu dev realista. Vou ter que aprovar a transação aqui, galera. Peraí. Beleza. Agora tá carregando, vai carregar os plugins aqui. Vamos aguardar, pausar aqui. Vou deixar esse link aqui para vocês pegarem para fazer o download do plugin Registration Tool. Tem maneira mais fácil, provavelmente, de fazer, tá? Mas, enfim, vocês podem usar o PowerShell aqui também. Bom, galera, então aqui o nosso plugin, esse aqui é o cara que é o oficial mesmo, tá? Da Microsoft, o plugin Registration Tool. Então eu criei uma conexão aqui, como vocês viram, né? Com o meu ambiente. E o que eu vou fazer agora, né? Para debugar esse plugin? Eu vou clicar aqui em Start Profiling. O que ele vai fazer? Ele vai ficar basicamente olhando para o meu step, para o meu QCP matrícula, né? Ele vai ficar olhando ali. E tipo assim, quando eu criar o registro, ele vai ver, opa, disparou aqui um registro. Logo, eu vou precisar registrar esse profiler, né? Então, vamos clicar aqui como Start Profiling e deixar aqui em Persist to Entity, tá? Não tem muita... Aqui quando, tipo, você pode colocar como exception, porque às vezes, né, quando você tem algum erro, alguma coisa assim, e o plugin dá uma exception, você pode sempre colocar isso aqui, porque daí ele vai simplesmente só registrar esse profiler quando for uma exceção, quando acontecer um erro. Esse aqui, Persist to Entity, é em todos os casos, ele vai olhar basicamente todas as requisições, os gatilhos daquele plugin, beleza? E mais uma coisa que eu queria falar galera, isso aqui, cada olhada que ele fica dando e tipo, roda um gatilho, ele cria um registro. Ou seja, é muito comum os programadores esquecerem esse profiler como ativo. E isso consome dados pra caralho. Você imagina aí que tem bilhões de gatilhos no plugin, às vezes numa semana, como é o caso das empresas lá que eu trabalho. Você tem bilhões, cara. Então você gasta dinheiro, literalmente gasta dinheiro por um simples erro de esquecer de desativar essa coisinha aí. Então tome muito cuidado com isso, tá? Vamos clicar aqui em OK, para ele startar o nosso profiler. E a gente vai, basicamente, quando ele startou o profiler, ó, tá aqui, startou ele. E agora a gente vai lá na nossa matrícula, né? Vocês se lembram que a gente estava trabalhando dentro de uma matrícula, né? Deixa eu até deixar isso aqui, porque depois eu vou postar ali para vocês, né? Ah, vou ter que autenticar de novo. Legal, galera. Agora carregou o nosso Dynamics, então a gente vai vir aqui em matrículas. E o nosso gatilho, né, desse plugin aqui, deixa eu aumentar um pouco, porque eu estou com a impressão que vocês não estão vendo direito. Vocês vão clicar aqui dentro, então vocês vão ver que o step dele está no create da matrícula, né? Com todos os atributos. Então, qualquer criação de matrícula, esse plugin vai disparar.
Vamos colocar um número aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos colocar o aluno como Carlos e vamos dar um save, tá? Essa hora, muito provavelmente, o nosso plugin já disparou. Então, o que a gente vai fazer? Vamos clicar aqui em Stop Profiling, para ele parar de ficar olhando aí para o nosso plugin. Esperamos. Agora, a gente vai vir aqui e clicar em Debug. O debug nada mais é do que tem aqui um carinha com óculos olhando para um papel em branco, né? Então, basicamente é o que a gente vai fazer. Se ele carregar aqui, né? Ó, galera, muito interessante que eu estava pesquisando aqui. Quando eu estava clicando no botão de debug, nada estava acontecendo. E vocês se lembram também na aula passada que a gente estava fazendo que quando a gente tentava atualizar o plugin, dar um update aqui, ele não funcionava, né? Agora ele funciona. Por que que é isso, né? Pelo que eu estava pesquisando aqui, parece que o Windows ele bloqueia às vezes todas as DLLs porque ele acha que ele é malicioso através de um zip file, né? Então o que que você tem que fazer é entrar na pasta e, por exemplo, Step Registration, que é o cara de registrar aqui um step, né? Ele não iria deixar, então você vem aqui em propriedades do DLL e clica em desbloquear, tá? A mesma coisa você faz para as outras coisas, por exemplo, plugin profiler, beleza? Então isso aí vai habilitar o debug aí para nós. Então tá aqui o profile location, a gente vai fazer o download, tá aqui, ele tá dizendo que a 1h e 18 minutos foi disparado esse plugin na entidade QCP matrícula no create, tá? Vamos selecionar aqui, e aqui, galera, assembly location, ele vai, a gente tem que encontrar onde é que está o nosso assembly aqui que a gente registrou para o nosso plugin. Vamos clicar aqui com o botão direito. Cara, eu tô meio... Aí, agora sim. Vou abrir aqui no File Explorer, Quantum Coders matrícula. Vamos copiar esse endereço aqui, né? Colar aqui. Vamos clicar aqui no bin, debug. E o nosso cara tá aqui, ó, Quantum Coders matrícula.dll. Vamos abrir. E agora, o que a gente precisa fazer também? Tem um passo crucial aqui. A gente precisa atrelar o nosso Visual Studio ao plugin, ao plugin Registration Tools, tá? Para a gente conseguir disparar esse cara aqui. Então a gente vai vir aqui em não extension test debug. Debug attach to process ou Ctrl Alt P. E a gente vai encontrar aqui o plugin. Eu não lembro agora se é. Deixa eu me lembrar aqui. Putz, é muito, muitos processos. Attach, algo assim. Vamos ver se é plugin. Cara, não me lembro agora se é com o plugin registration que tu faz isso. Não tem cara de ser. Deixa eu pesquisar aqui. Ó, galera, quando a gente tem uma dúvida, a gente pesquisa event to attach to plugin registration debug. Sempre em inglês, tá? Ó, attach the Visual Studio Debugger to plugin registration.exe. Ok, então é esse aí mesmo. Vou vir aqui em debug de novo, vou colocar reattach, né? E aqui eu vou dar eu vou botar o breakpoint onde que eu quero que ele pare aqui no começo. Vou dar um start. Ó, deu um erro que está ocorrendo na inicialização do plugin. Não foi possível carregar o assembly não sei o que, ou uma de suas dependências. Operação sem suporte. Tentativa de carregar o assembly de um local que faria com que o assembly ficasse em modo seguro em versão anteriores. Framework não habilita a política CAS por padrão. Não sei o que que é. Vamos tentar fazer o seguinte. Vamos pausar. Vamos dar um build nesse cara aqui de novo. Dar um rebuild, na verdade.
Aí, vamos voltar lá no nosso assembly location. Vamos atrelar de novo matrícula. Vamos dar um debug reattach. Não tá com cara que ele vai disparar de novo. Não disparou. Vamos colocar aqui para ver o que é o problema. Colocar no chat GPT. Esse erro não me é muito estranho, mas eu não me lembro de como é que... Esse erro, quando você baixa DLL da internet... Ah, muito bem, muito bem. Ó, galera, de novo, ó, é o bloqueio do cara, né? Então, vamos aqui na pasta, plugin. Ele falou aqui que tem que entrar na pasta que tá o nosso arquivo, né? /tool, e aqui o arquivo plugin profiler library.dll. Ok. Olha, ele já está até desbloqueado. Plugin profiler library, tem mais de um até. Aqui, vamos desbloquear esse, vamos ver esse aqui. Vamos desbloquear também. Aqui. Vamos desbloquear também. Talvez eu tenha que reiniciar também. Então, vamos fechar. Vim no plugin registration. Tem dois, cara. Por que tem dois? Tô achando que eu extraí dois no mesmo lugar. Display. Vamos ter que fazer o login de novo. Da senha. Vou autorizar aqui, galera. Bom, galera, agora deu certo. Então eu tive que fazer aquilo ali mesmo, né? Botei o plugin registration. Deixa eu mostrar para vocês lá. Aí agora, se foi o que eu fiz. Eu desbloqueei ali o arquivo, né? Plugin profile, que nem o ChatGPT me disse para fazer. E aí eu já taxei de novo aqui. Quando eu clicar em Start Execution, ele vai... Aqui ele saiu fora. Daí eu tenho que vir aqui em teste, em debug, na verdade, reatachar, né? Vou clicar em Start Execution again. E aí ele vai cair aqui no nosso breakpoint. Basicamente ele é um debugger, galera. Basicamente é o que a gente fez no JavaScript. Então a gente vai ver as informações aqui que a gente está passando, ó. Por exemplo, no caso do contexto, a gente vê várias coisas aqui. O usuário que estava autenticado, nesse caso está vazio, qual que era a unidade de negócio desse cara. Cara, a gente tem várias e várias coisas, tá? Todas as informações do contexto, entity name, entity ID, tá tudo aqui, tá? Então, o que ele vai tentar fazer? Ele vai ver se é um evento de criação, se não for, ele vai retornar, no caso ele vai buscar o target, que são as informações, basicamente, que estão atreladas a esse profiler, né? Então, ele vai buscar aqui os atributos, né, que tem nesse caso não está trazendo nenhum, porque não teve nenhum atributo. Ele vai verificar se é realmente QCP matrícula essa tabela. Se a gente botar o mouse em cima aqui, a gente consegue ver. Se não, se for, né, no caso, QCP matrícula, que como é o nosso caso, ele vai simplesmente dar um entity para o atributo chamado QCP semestre. Onde é que está? QCP semestre. Nem aqui tá, galera. Porque ele não pegou na chamada, ele só vai estar atualizando esse cara aqui. Então, no entity QCP semestre vai setar como 1. Se eu vier aqui de novo, vamos ver. Agora sim. QCP semestre, ó. Setar como 1 e pronto, vai continuar o negócio. É assim que vocês debugam, galera,
plugin. Então, se a gente vir aqui em matrícula, a gente vai ver que o semestre desse cara aqui, não sei exatamente, se a gente vir aqui com a nossa ferramenta em All Fields, a gente vai ver que o semestre vai estar como que foi o que o nosso plugin setou. Essa é uma forma da gente ver o plugin como passo a passo. Queria encerrar essa parte, galera, mostrando só para vocês como é que faz isso, tá? Porque isso é muito interessante, aumenta a sua caixinha de ferramentas para resolver os tipos de problemas aí que vocês podem enfrentar no dia a dia com programadores. Tá bom? Pratiquem, fiquem bem, até a próxima e tchau.